os seres que podem mudar a realidade triste do planeta. Nós temos condições, seja através dos atos positivos, das boas ações, do pensamento, das orações, do nosso pensamento, da nossa palavra e da nossa ação. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita, Pai, a tua vontade, na terra como em todo o universo. E o pão de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, pelas nossas dívidas, como nós devemos perdoar todos que nos devem. Não nos deixeis cair em más tentações, livrai-nos de todos os males, Jesus. Em nome de Deus, de Jesus, de Maria de Nazaré e da equipe espiritual da casa, de Manuel Francisco da Luz, nós vamos passar para a primeira etapa dos trabalhos da noite, que é a palestra do nosso irmão querido Albano, que é ceareiro e presidente da casa. Ele vai falar para nós da vida, princípio, direito natural do homem. Bem-vindo, Albano, na tribuna. Boa noite, irmãos. Hoje era para nossa irmã Renata Salles estar aqui, mas ela teve um problema de saúde e aí eu vim substituí-la. Mas vamos encaminhar a ela as nossas boas energias aí para que ela se recupere. E o tema então escolhido para a gente refletir hoje esse é um tema de imensa importância, né? É sobre a vida, o primeiro direito natural do homem. E nós estamos aí para entrar em setembro. Em setembro tem a campanha do Setembro Amarelo. Eu acho que o tema vem bem. A vida, então, ela é o primeiro e mais sagrado de todos os direitos naturais do ser humano. E nós vamos, então, à luz da doutrina espírita, falar dessa profundidade, desse divino, de como que a gente pode valorizar a nossa jornada terrestre, sempre guiados pelos ensinamentos de Jesus e pela sabedoria dos Espíritos. Então a vida é o mais sagrado de todos os direitos naturais do homem. E no Livro dos Espíritos, na questão 880, Kardec questiona os Espíritos. Ele pergunta qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem. E a resposta dos Espíritos é muito clara e objetiva. Eles dizem, é o de viver. E aí eles completam. Por isso é que ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seus semelhantes, nem de fazer o que quer que possa comprometer a sua existência corporal. E essa resposta, então, ela vem revelar a profundidade desse respeito que temos que ter com a vida. Que a vida, em sua essência, ela é um dom divino, é uma concessão amorosa de Deus para que nós possamos evoluir, possamos aprender, possamos crescer espiritualmente. O espírito milanês, ele reforça essa visão quando ele afirma que o maior direito natural do homem é o de viver na plenitude. E ele diz, desde o momento em que a alma desperta para a luz da razão, ela passa a receber esse direito divino. Esse direito não se limita a um local ou uma circunstância, ele é universal, atemporal. Temos o direito de viver e sentir a vida em toda a sua plenitude, independente de onde estamos. E essa visão, então, ela vai de encontro, ela encontra respaldo nos ensinamentos de Jesus, nosso Mestre. Porque Jesus nos ensinou que viver é amar. Que o amor é o caminho para que a felicidade, para a nossa felicidade e para a nossa evolução espiritual. Tanto que ele nos disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele estava nos dando essa chave para uma vida plena e significativa. Portanto, a vida ela é uma oportunidade que Deus nos concede para que a gente possa praticar o amor em suas múltiplas formas. É através desse amor que a gente vai crescer, nós nos aproximamos mais do divino.
e que nós vamos encontrar então a verdadeira paz interior. Quando a gente ama, a gente entra em sintonia com as leis divinas. E essas leis divinas, elas estão gravadas na nossa consciência. E a nossa consciência, ela é o nosso tribunal interior. Tá? É ela que nos guia na aplicação dessas leis na nossa vida diária. É a nossa consciência que nos faz ver, diferenciar o bem, evitar o mal. E ela nos lembra constantemente do valor inestimável da vida. Aqui no livro Nosso Lar, que é a primeira obra de André Luiz, ele tem no início do livro, na introdução, eu vou ler o que ele diz na introdução. Ele diz: a vida não cessa. A vida é fonte eterna e a morte é um jogo escuro das ilusões. O grande rio tem seu trajeto antes do mar imenso. Copiando-lhe a expressão, a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas. Também recebe afluentes de conhecimento aqui e ali. Avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade, antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. Cerrar os olhos carnais constitui operação demasiadamente simples. Permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação. Como a troca de vestido, nada tem que ver as soluções profundas do destino e do ser. Ó, caminhos das almas, misteriosos caminhos do coração. É mister percorrer-vos antes de tentar a suprema equação da vida eterna. É indispensável viver o vosso drama, conhecer-vos detalhe a detalhe no longo processo de aperfeiçoamento espiritual. Seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano resolvesse transcendentes questões do infinito. Uma existência é um ato, um corpo é uma veste, um século é um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? E o letrado em filosofia religiosa fala de deliberações finais e posições definitivas. Ai, por nada, os cultos em doutrina e os analfabetos do espírito. É preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo. Ingresso que se verifica quase sempre de estranha maneira. Ele só, na companhia do Mestre, efetuando o curso difícil, recebendo lições, cátedras, visíveis e ouvido, vastas dissertações sem palavras articuladas. Muito longa, portanto, nossa jornada laborista. Nosso esforço pobre quer traduzir apenas uma ideia dessa verdade fundamental. Essa é a mensagem de André Luiz. Então, nessa reflexão que André Luiz nos oferece, ele está nos dando uma visão profunda e transformadora sobre a natureza da vida e da morte, desse processo de evolução espiritual. Ele começa então nos dizendo que a vida ela não cessa, ela é contínua, ela é eterna. Então, o que nós entendemos por morte, André Luiz diz que é uma ilusão, um jogo escuro de ilusão. A morte não é o fim, ela é uma transição para uma outra forma de existência. Essa perspectiva, então, ele nos convida a repensar as nossas ansiedades, nossos medos em relação ao término da vida física. Entendendo que a existência segue além dos limites do corpo material. E aí ele vem e faz uma comparação quase que poética, onde ele descreve a vida como um grande rio que segue
o curso até o oceano. Então, assim como o rio se purifica e acumula afluentes ao longo da jornada, a nossa alma humana percorre esses diferentes caminhos também, adquirindo conhecimentos e experiências que vão nos purificando e nos preparando para o oceano eterno da sabedoria. E essa metáfora, então, ela vai nos ressaltar que cada etapa da nossa vida, ela é uma oportunidade de aprendizado, de crescimento espiritual, e que vai nos aproximando cada vez mais, então, da sabedoria divina. A transição da vida física para a vida espiritual, ele fala de uma forma simples, como o cerrar os olhos carnais, permutar a roupagem física. Mas ele também nos alerta que essa troca de corpo físico, ela não resolve as questões mais profundas da nossa iluminação espiritual. Ele diz que a morte, ela é apenas uma pequena parte desse processo, que é muito mais amplo e profundo, e que ele envolve então uma contínua busca pela verdade da nossa elevação espiritual. Ele também diz que as almas vão percorrer longos e misteriosos caminhos, enfrentando seus dramas, seus desafios, que são essenciais para os nossos aperfeiçoamentos. Esses caminhos são necessários para que a gente possa alcançar, então, essa suprema equação de vida eterna, uma plenitude espiritual, que nós só vamos conquistar após muitas experiências, após muitos esforços. E nesse sentido, então, ele diz que a ideia de que a morte resolveria todos os problemas, André Luiz diz que é muito simplista, é muito infantil essa ideia. Que cada existência do corpo, cada século, cada serviço, cada triunfo, são apenas algumas partes desse processo que ele é contínuo no nosso aprendizado, na nossa evolução. Está nos dizendo que a morte, longe de ser um fim, ela é um sopro renovador. E ela marca, então, o início de uma nova fase, de uma nova jornada espiritual. Essa jornada espiritual é comparada a um curso no Evangelho de Jesus, onde o aprendizado se dá na companhia do Mestre, sem necessidade de instituições, cátedras visíveis, sem necessidade de estarmos em prédios visíveis. As lições que se adquirem nesse processo, elas são profundas e elas transcendem as palavras, exigindo então uma vivência intensa e pessoal nos ensinamentos de Jesus. E André Luiz então nos lembra que, embora o esforço humano pareça pequeno diante da grandiosidade da nossa vida, da vida espiritual, esse esforço ele é essencial para trilhar esse caminho de Jesus, e para que possamos então aprender, evoluindo a cada passo que vamos dando. Então, essas reflexões, elas nos conduzem a meditarmos sobre a continuidade da vida, sobre a vida além-morte, a importância desse aprendizado espiritual, a necessidade desse esforço constante pela busca da iluminação e da preservação da vida. Ele vem nos lembrar que a verdadeira evolução não está na simples troca de corpo, não é no simples encarnar e desencarnar, tá? Ela está no entendimento, na vivência dos ensinamentos de Jesus. A jornada espiritual, nossa jornada espiritual, ela é pessoal. E
embora às vezes ela pareça ser solitária, ela é iluminada pela presença constante de Jesus em nós, sempre nos guiando, sempre nos inspirando, para que nós possamos ir então à busca dessa iluminação, dessa plenitude espiritual. Essa mensagem que ele nos deixa no início do livro. Mas ainda no livro Nosso Lar, André Luiz, ele nos oferece também uma visão clara sobre o valor da nossa vida terrena. Quando ele narra que, enquanto ele estava encarnado, muitas vezes ele se deixou levar pelas ilusões, pelos problemas materiais. Ele não compreendia a verdadeira preciosidade da existência da vida terrena. Então foi somente após o seu desencarne que ele passou a perceber o quanto que a vida é uma oportunidade de crescimento, de aprendizado. Então ele também nos traz esse alerta para que a gente não cometa o erro de subestimar a vida. Nós temos que sim valorizar cada momento como uma oportunidade de evolução. A valorização da vida, ela é um princípio que deve estar sempre norteando nossas ações, nossos pensamentos. Mas muitas vezes, algumas pessoas enfrentam desafios, dificuldades tão intensas, que acabam considerando o pensamento como suicídio, como uma maneira para evitar o sofrimento. E esse tema suicídio, ele é um tema muito delicado, mas é um tema que precisa ser abordado com clareza, especialmente no contexto de conscientização. E por isso existe também o Setembro Amarelo, que está por chegar aí em setembro, tá? Que vem esse termo de conscientização, de valorização à vida. Mas o suicídio ainda entre nós, ele é tratado como um tabu. Só que na realidade ele deveria ser tratado como uma questão de saúde pública. Porque o suicídio ele traz sérias consequências espirituais. Infelizmente muitas pessoas que enfrentam momentos de sofrimento, de profundo sofrimento, acabam acreditando que o suicídio possa ser uma solução para os problemas. Só que vão deparar com a continuação da vida. E o suicídio então não vai resolver esse problema, ele vai agravar ainda mais o problema. O Richard Simonetti, no livro Quem Tem Medo da Morte, ele alerta sobre essas ilusões que cercam o ato do suicídio, que muitas vezes são considerados uma fuga do sofrimento. Mas ele nos esclarece que o suicídio ele não liberta, ele aprisiona o espírito em ciclo de dor ainda maior, porque interrompe o processo natural de aprendizado que a vida terrena nos estava proporcionando. Então a decisão de terminar com a própria vida, digamos assim, ela é contrária às leis divinas e acaba trazendo consequências espirituais severas, nos diz Simonetti nesse livro Quem Tem Medo da Morte. Então por isso é fundamental que cada um de nós, como irmãos em humanidade, que a gente possa estar atento e disposto a oferecer um suporte àquele irmão, aquele amigo que está sofrendo. Que possamos mostrar que a vida, apesar de desafio, é sempre o melhor caminho. E como eu falei, nós estamos entrando agora no mês de setembro, que tem essa campanha do Setembro Amarelo, que é uma iniciativa muito importante para conscientizar as pessoas sobre a prevenção do suicídio, sobre a valorização da vida. É um lembrete de que a vida é preciosa e que nós devemos cuidar dela com amor, com responsabilidade. E entrando um pouco em suicídios, já que a gente tem que trazer conhecimento,
Um estudo realizado pela Unicamp em 2019 diz que 17% dos brasileiros em algum momento já pensaram seriamente em suicídio. E esses dados são alarmantes. Eles mostram a urgência de falar sobre esse tema, de oferecer suporte a essas pessoas que estão em sofrimento. E uma das medidas preventivas que a gente pode ver como eficaz é a educação. Então é preciso deixar de lado esse medo de falar sobre o assunto, derrubar tabu. Temos que compartilhar informações ligadas a esse tema. Como já aconteceu no passado com doenças sexualmente transmissíveis, o câncer, a prevenção ela começou a ser realmente bem sucedida quando as pessoas passaram a ter conhecimento, quando passaram a conhecer melhor esses problemas. Aí as pessoas começaram a ver a prevenção. Então, se a gente souber quais são as causas, quais são as formas de ajudar, esse pode ser um primeiro passo para que se reduza a taxa de suicídio. No Brasil, segundo a Organização Mundial da Saúde, em média no Brasil, 38 pessoas por dia tiram a sua vida. Isso está lá no site da ONU. E o suicídio muitas vezes é o resultado de uma complexa combinação de sentimentos, de ideias conflituosas. É aquele estado interior da pessoa conhecido como ambivalência. A pessoa que tem ideias suicidas, ela na verdade está buscando atenção por se sentir esquecida, por se sentir ignorada. Ela acaba se sentindo só, achando que está só. Uma solidão sentida como esse isolamento insuportável. E essa sensação de isolamento, ela pode ser atenuada quando alguém se aproxima e oferece uma ajuda. E isso ocorre nas casas espíritas, atendimento fraterno, tá? Que a nossa casa, agora falando, temos todas as quartas depois da palestra à noite e todo sábado depois das palestras à noite. Tá? Mas também acontece com os atendimentos pela CVV, o Centro de Valorização da Vida, que também oferece apoio emocional gratuito para as pessoas em situação desse risco. O atendimento fraterno, ele é uma das mais importantes atividades na casa espírita, porque ele oferece esse acolhimento, essa orientação, esse apoio espiritual que a pessoa vem buscar. E é um trabalho realizado por voluntários, mas são voluntários preparados para ouvirem com atenção as dificuldades das pessoas, ouvirem com respeito, com empatia. Então, o objetivo desse trabalho é proporcionar um conforto, um esclarecimento e, quem sabe, apontar caminhos com base nos ensinamentos do Evangelho de Jesus, com base nos ensinamentos da doutrina espírita. E nesse processo do atendimento fraterno não existe julgamento, existe uma disposição em auxiliar, em oferecer essa palavra amiga, esse conforto, esse ombro amigo. O atendimento fraterno, ele é um exemplo vivo de caridade em ação. Ele promove a paz e o equilíbrio daqueles que procuram a casa espírita em busca do alívio e orientação. Mas também fora nós vamos ter o CVV, que atua com uma rede de voluntários também que oferece suporte. E esses voluntários também, eles desempenham um papel fundamental para ouvir quem estiver passando por esse momento difícil, momento de desespero. Então eles também vêm, oferecem esse ombro amigo. Também ouvem, sem fazer críticas, sem dar conselhos. Eles apenas se dispõem a escutar, a compreender os sentimentos e vão fortalecendo na pessoa essa intenção de viver. Então, existem caminhos. E a Organização Mundial da Saúde, ela também afirma que 90% dos casos de suicídio poderiam ser
prevenidos, podem ser prevenidos, desde que existam condições mínimas ofertadas, como essas ajudas voluntárias que eu citei. Isso quer dizer, então, que é possível fazer para salvar muitas vidas. Começando pela disposição de ouvir. Apoiar aqueles que estão em sofrimento. E o Espiritismo nos traz, nos ensina que a vida, ela continua após a morte. Mas que é aqui na Terra que nós temos a chance de reparar nossos erros passados, nossos erros pretéritos, e de avançar nessa nossa jornada evolutiva. É aqui que a gente aprende a amar, a perdoar, a servir, a crescer, como espíritos imortais. Por isso que é importante que a gente valorize a vida, enquanto encarnado. Nós temos que aproveitar cada oportunidade que Deus nos concede para evoluir praticar o bem. E também André Luiz nos traz no livro Agenda Cristã uma reflexão bem profunda sobre o valor da vida e a importância de vivê-la com responsabilidade e gratidão. Ele nos ensina que cada dia é uma nova oportunidade de servir, de fazer o bem, de nos aproximarmos de Deus. E é através dessas pequenas ações diárias que nós construímos a nossa felicidade, que nós contribuímos para a felicidade dos outros, ele nos diz. A vida, portanto, ela é um dom sagrado que Deus nos deu. E nós temos o dever de valorizá-lo, de respeitá-lo, de cuidar dessa vida. Como nós temos o direito de viver, que foi o primeiro direito natural dado ao homem, também nós temos a responsabilidade de zelar por essa vida. Nós somos responsáveis em zelar por essa vida. Tanto a nossa vida, quanto a dos nossos semelhantes. E quando falo da nossa vida, dos nossos semelhantes, não estou falando só do homem. Nós estamos falando dos animais, do vegetal. Nós estamos falando da vida do nosso planeta. Nós estamos obrigados, nós temos responsabilidades a zelar com essa vida. Jesus, ele nos deixou o exemplo de como viver com amor, com compaixão, fraternidade. Então é esse o exemplo que nós temos que seguir. E cada um de nós tem um papel a cumprir nessa grande obra da criação divina. Então nós somos todos responsáveis pela preservação da vida, em todas as formas, como eu falei. Não só do homem, do animal, do vegetal, do planeta. Nós somos responsáveis pela preservação dessa vida. Mas voltando para a vida do homem, então, se alguém ao nosso redor demonstrar sinais de sofrimento, nós não podemos hesitar em oferecer uma ajuda. Porque às vezes uma palavra amiga, um gesto, um ouvido, vai fazer toda a diferença na vida da pessoa. Pode nem saber o que dizer, mas a pessoa sabe que você está escutando. E isso vai fazer a diferença. E a doutrina espírita, ela nos oferece esse conhecimento profundo sobre vida e morte ou desencarne. E ela nos ensina então que a vida, ela não acaba no túmulo, ela não é só terrena. A vida terrena, ela é uma etapa nessa nossa jornada evolutiva. E a verdadeira vida é a vida espiritual. Essa é eterna. Só que é na Terra que nós temos a oportunidade de aprimorar e reparar esses nossos erros do passado. Por isso nós temos o dever, a obrigação de valorizar cada momento dessa nossa existência.
de aproveitar para crescer, para aprender, para servir. Então, se você está ou conhece alguém que está enfrentando esses momentos difíceis, indique para que vá a uma casa espírita, marque um atendimento fraterno, venha conversar com o pessoal. Ou para que então entre em contato com entidades como o CVV, que está disponível 24 horas por dia pelo telefone 188 e oferece esse apoio emocional para quem precisa. Então, essa pode ser uma maneira de ajudar essa pessoa. E a vida, ela é o maior presente que a gente recebeu de Deus. E por mais desafiadora que seja, ela sempre vai valer a pena. Então, que a gente possa cuidar dela com todo amor e respeito. A nossa vida é muito valiosa. E para finalizar, eu vou pedir permissão para ler um texto que eu falei antes. E quando eu estava estudando para fazer essa palestra, quando eu comecei a escrever, a brincar, e virou uma música. E ela chama-se Vida é Luz. Na vastidão do cosmos, uma luz brilhou. No seio da criação, a vida se formou. O primeiro direito é o bem que nos dá, o dom precioso que o Espírito saúda e ama. Vida, vida, o tesouro que há. Nosso direito natural não se pode negar. Com amor e respeito devemos guardar a chama divina que nos faz pulsar. Cada ser é um milagre, uma alma a florescer. No campo da existência devemos compreender a importância do caminho, o valor de cada ser. Preservar a vida é a nossa missão de viver. Do Mestre Jesus, um ensinamento profundo. O amor à vida é o laço que nos une ao mundo. Em cada coração, uma luz a brilhar. A vida é sagrada, devemos valorizar. Que o Espírito o eleve e o amor nos guie. Na valorização da vida, a verdade se ergue. Com cada dia, um novo sonho a brotar. A vida é um presente. Devemos sempre amar. Vida, vida. O tesouro que há. Nosso direito natural não se pode negar. Com amor e respeito, devemos guardar a chama divina que nos faz pulsar. Eu agradeço a atenção, as boas energias e que nós possamos, seguindo os ensinamentos de Jesus e as orientações da espiritualidade, que nós possamos viver de forma plena, com amor, gratidão, valorizando sempre o dom precioso que é a nossa vida.